Bom dia, bom dia! Começando mais um Mulheres de Fé, que alegria nós estarmos aqui na presença de Deus, recebendo nada menos do que tudo que Deus tem para nós. Que o teu coração se encha de alegria, que você possa dizer bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui. Nós queremos te receber, nós queremos receber mais de ti. Nós queremos experimentar estar na sua presença. Nós queremos mais. Vem, Espírito Santo. Encha-nos, Espírito Santo. Transforma-nos, Espírito Santo. Faz-nos mães posicionadas, intercessoras, que edificam o lar. Obrigada, Senhor, nessa última live de maio. Nós queremos estar aqui na Tua presença, Senhor. Nós precisamos contar contigo, Senhor, para a nossa missão. Meu coração na Tua obrigada, Senhor. Pesada será a minha confiança, mas tua vontade é perfeita, soberania minha espreita, me rendo a ti. Fala com o Senhor, Senhor, eu quero aprender a confiar em ti. Quantas estão com o coração em pedaços nessa manhã? Começa a se alegrar porque Ele é o oleiro e você é o barro. Se prepara para ser moldada pela mão do Senhor. Cuida, Senhor, de cada coração. Cuida, Senhor, de cada coração. Obrigada, Senhor. Não precisa de mais provas de amor. Encha-se de Deus nessa manhã. Vai falando com Ele durante essa canção. Olha para tudo que você está vivendo e declara: a sua cruz é suficiente. Você já fez todas as coisas. Fala para Ele. Ah, Senhor, como você é suficiente. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, traz-nos a memória, Senhor, do Teu cuidado. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós vejamos a Sua bondade. Obrigada, Senhor. Não nos deixe esquecer, Senhor, de tudo que o Senhor prometeu, de tudo que o Senhor já fez, Senhor. Senhor, obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Senhor, encha-nos nessa manhã. Encha-nos. Comece a interceder pelos Teus filhos. Olha, Senhor, para os nossos filhos. Que eles recebam de Ti, Senhor, tudo. Que eles possam dizer, como Daniel, que não há nada que o mundo possa oferecer que o Senhor já não deu. Senhor, que a Sua suficiência seja real na vida dos nossos filhos. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te rendemos graças, Senhor. Encha-nos, Senhor. Encha-nos, Senhor.
Que nós não sejamos mães cansadas, mães pesadas, mães perdidas, mas que nós possamos ter a tua alegria de saber que o Senhor continua no comando e que nós somos só instrumentos nas suas mãos. Dá-nos sabedoria, Senhor Jesus, para que nós possamos educar. Dá-nos, Senhor, sabedoria para que nós possamos consagrar os nossos filhos a Ti. Ah, Senhor, alcança onde nós não alcançamos, faz o que nós não conseguimos. Ah, Senhor, nós estamos aqui e nós queremos nos render à Tua presença. Ah, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, em cada casa. Vem, Senhor Jesus, em cada lar. Que nesta quarta-feira o Senhor chegue com o pão fresquinho. O pão, que é o alimento que nós precisamos. A tua palavra, Senhor. Se nós tivermos o Senhor, nós não precisamos de mais nada. Mais nada. Você ainda é suficiente. Obrigada, Senhor. Eu não preciso. Abra meus olhos para que eu te veja, Senhor. Abra meu coração para que eu descanse. Eu quero falar com mulheres cansadas nesta manhã. Encosta a tua cabeça no peito do teu Pai. E declara: você ainda é suficiente. Quando nós estamos cansadas, nós declaramos que o Senhor não é suficiente. E por isso nós precisamos ficar lutando sozinhas. Quando nós estamos cansadas, é porque nós já não estamos fazendo com Ele. Nós estamos carregando sozinhas. É um momento onde talvez você está se sentindo desamparada. Deixa Deus te abraçar. É talvez um momento onde você está se sentindo cobrada. Deixa Deus te justificar. É um momento talvez onde você não saiba para onde ir. Deixa Deus te direcionar. Sabe qual é um dos maiores problemas da nossa sobrecarga? É sentarmos no trono de Deus. E mais pesado do que você querer segurar as coisas sozinhas e fazer as coisas sozinha, é você não ter um Deus por você. É você ser órfã. Mais do que você fazer, é você não poder confiar. Eu quero pedir nessa manhã que você mande os seus aviõezinhos, porque é a força descendo do céu para nós. Virtude do céu, virtude desce do céu para nos fortalecer e darmos passos em direção à obra que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Então eu quero pedir, você que está chegando aqui agora, que você possa mandar pelo menos 5 aviõezinhos e você escute isso e seja boca de Deus para alguém, para que nós de fato possamos realizar, né? Realizar aquilo que o Senhor quer do nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre mães que geram memórias. Mães que geram memórias. E sabe, é impossível nós não termos memórias de nossas mães. Afinal, elas nos criaram. Mas há alguns memoriais que eles nos tornam quem nós somos. Há alguns memoriais que nos tornam quem nós somos. Talvez você tenha algumas falas disso da sua mãe que você lembra. Tem alguns momentos que vêm na tua cabeça. Mas a memória cognitiva é essa que a gente coloca, né, como um filme dentro de nós. Mas existe uma outra memória, que é a memória do ser. Você sabia que, por exemplo, você se lembra pouca coisa até os seus 5 anos de idade? Então, para onde que foi tudo isso que você estava vivendo lá? Se você não lembra na tua cabeça,
É porque isso não está no seu cognitivo, está no seu ser. Você se tornou isso. Por isso, nos primeiros tempos, é como se fosse, imagina, um cimento fresco. Então, nós estamos ali quase sem nada. Então, tudo que vai acontecendo vai nos tornando. Por isso, a primeira infância é o lugar mais importante da vivência da identidade. Porque ali está colocando em você tudo aquilo que, se você não se lembra no seu cognitivo, você se tornou. Então tem muitas coisas que você, claro, que nós vamos nos tornando ao longo de toda uma vida, e nós já aprendemos na live passada, né, que as mães posicionadas, elas geram nos filhos identidade e destino. Então a tua vida inteira, aquilo que a tua mãe vai colocando em você, aquilo que os pais vão colocando em você, vai gerar o teu destino e também aquilo que você é. Mas há um memorial importante de ser construído. Hoje nós somos a geração do celular, do iPhone, né? Do instagramável. Nós queremos tirar foto de tudo. A sua caixa sempre tá cheia ou só a minha? De 1 milhão de fotos. E a gente tira várias fotos com a mesma pose. Que a gente acha que depois nós vamos selecionar melhor. Mas a gente deixa lá. A gente tira foto do que come, a gente tira foto do que acontece. Nós tiramos foto de todas as vivências. Sabe por quê? Porque nós temos uma vivência dentro de nós de que a gente queria paralisar aquilo. Mas antes, a fotografia, ela vinha como uma memória para eternizar aquilo. Hoje, ela é muito mais para divulgar aquilo. Então, você tira foto, você posta. Você tira foto para que os outros vejam. Então, nós estamos muito mais preocupadas com a imagem do que exatamente com a memória, com o que fica. Às vezes você pode brigar com os teus filhos porque você está preocupada com o que os outros acham dele. E aí você fala coisas muito terríveis sem se importar com o que fica dentro dele. Então, eu tenho uma amiga que ela sempre ficava brava com o filho. Sempre corrigia o filho, sempre corrigia o filho. E aí, um dia, eu cheguei para ela e eu disse, por que você em tudo se antecipa para corrigir seu filho? E não é que tudo que acontecia, por exemplo, né? Quando as crianças estavam juntas, ela falava, fulano, o que você fez? Fulano, o que você fez? E aí, eu falei, você tem medo que eles errem? Ela disse, não é isso. Eu tenho medo que eles sejam rejeitados pelos outros. Então, eu não quero que eles sejam inadequados. E aí eu olhei para ela e disse, você sabia que o olhar mais importante do teu filho é o teu? E quando você faz isso, ele se sente rejeitado primeiro. Nem aconteceu nada e você já tá dando uma bronca nele. E aí, naquele momento, ela pensou sobre a ferida dela. Que ela tinha medo dos filhos levarem essa ferida. E aí, com medo do que o outro ia fazer, do que o outro ia olhar, não era exatamente a imagem, mas é de como o filho dela seria tratado, ela se antecipa. E ela age da pior maneira. Muitas vezes nós agimos da pior maneira com as pessoas que nós amamos até em nome de proteção. E foi tão importante essa nossa conversa, porque ela é uma amiga de coração aberto, né? Que ela mudou. Eu nunca mais vi ela fazendo isso com o filho dela, né? Então, como é importante quando nós compreendemos o que nós estamos gerando. Você precisa compreender que enquanto você faz, você está gerando algo dentro do teu filho. Não é só sobre aquilo que você está falando. Não é só sobre aquilo que está acontecendo nesse momento, mas é sobre aquilo que eu estou gerando no outro. Eu queria que você pensasse agora, qual memória você queria que o teu filho guardasse de você? Qual memória você queria que o teu filho guardasse de você?
Preste atenção, porque isso é mais do que um memorial. Isso é um legado. Hoje nós vamos falar sobre o legado que nós deixamos para os nossos filhos. Sobre o legado que você deixa, principalmente em quem ele é. E se você é uma mulher de fé, o maior legado que você pode deixar no teu filho é a fé. O maior legado que você pode deixar para o teu filho não é, talvez, o dinheiro que ele vai ter na conta. Porque de que serve o dinheiro se ele, de repente, não tem uma vivência emocional preservada? Ele pode gastar tudo e isso ser pior para ele. Então deixa eu cuidar da mente dele. De que serve ele ter uma mente preservada se ele não tiver onde colocar os serviços dele para fazer? De que serve eles ter inteligência? Hoje, né, na escola de liderança eu falei sobre isso, né? Sobre a gente crescer na mente, no corpo e no espírito. Mas de que serve eu poder ter tudo se eu não tenho o meu espírito pronto? O favor do Senhor sobre mim. De que me serve? Então, de todas as coisas, qual é a maior memória que você pode deixar que vai ser uma alavanca na vida dos teus filhos? Eu lembro que tinha uma mensagem de WhatsApp que viralizou, eu não sei se você se lembra, que fala, né, que o pai estava sempre com o filho, sempre com o filho, sempre com o filho, mas o filho queria viajar sozinho. O filho queria ir sozinho. E aí, então, o pai, ele deixa uma carta pro filho na mochila, né? E aí o filho pega o trem e vai sozinho, acontecem muitas coisas, e a hora que ele se sente mais sozinho, ele vai lá e pega a carta. E a hora que ele abre a carta, tá escrito: filho, se você precisar de mim, estou no vagão de trás. Como nós queríamos o tempo inteiro estar no vagão de trás dos nossos filhos. Mas mães que deixam um legado, elas não estão no vagão de trás, elas estão dentro. Eu quero falar, né? Eu me lembro do Ivan Fernandes, eu acho que eu já até contei dele aqui pra vocês, né? Que ele era aquele corredor e que ele estava atrás de um queniano numa Olimpíada. E quando ele estava assim, alguns metros atrás desse coreano, alguns segundos na corrida. Mas o queniano, ele errou onde era a linha de chegada e parou antes. Então o Ivan Fernandes poderia ter cruzado ele, porque ele estava logo em segundo lugar e ganhado em primeiro lugar. Mas quando ele viu o queniano parando e errando o lugar da linha de chegada, ele empurrou o queniano para esse queniano chegar na frente dele. E aí o queniano ganhou em primeiro lugar na Olimpíada e ele em segundo. E aí os repórteres foram tudo em cima dele. Ivan, por que você fez isso? E sabe qual foi a resposta dele? Eu sabia que ele estava na minha frente a corrida inteira. O que eu ia falar para minha mãe? O que eu ia falar para minha mãe? Nesse tempo onde nós vemos os nossos filhos bombardeados de informação, de vivências tão doloridas, qual é a principal bússola que o seu filho pode ter? Qual é o legado que você tem deixado? O Ivan Fernandes poderia ter levado a medalha de ouro, mas o que ele fala lá é: o que eu ia falar para minha mãe? Eu sabia que aquela medalha não era minha. Quantas vezes talvez o Ivan pode ter levado na mochila dele o brinquedo do amiguinho? E a mãe devia falar: filho, a gente não pega o que não é nosso, filho. Como ele deve ter sido treinado num legado de uma mãe tão honesta, que não vale a vitória que não é sua. Qual é o legado? Eu imagino o legado de comprometimento com a verdade que a mãe do Ivan deixou para ele. Como ela construiu tudo isso. Então, eu não tô falando sobre a pessoa que ele é, eu tô falando sobre mães que deixam legado. Eu lembro eu não assisti esse Big Brother, mas eu lembro que eu assisti algumas cenas, né, que as pessoas postaram no Instagram, quando a Juliette, ela ganha, né, e aí a primeira coisa que ela faz, a hora que ela sobe lá no pódio, né,
que ela ganhou, ela fala, obrigado, Deus. E depois ela diz, mãe, eu sou você, mãe. Presta atenção. Eu não tô falando sobre a vida dela, eu nem a conheço. Mas eu tô falando sobre alguém que entende que o que te fez chegar lá é construído antes. No planner de geladeira de maio tá escrito assim, mães que constroem as bases dos filhos na terra e no céu. Você constrói a base dos teus filhos na terra e no céu. É o teu olhar para eles que vai mostrar de como eles se olham. Se você tem um olhar crítico, eles sempre vão olhar para eles se diminuindo ou se desculpando. É o teu olhar que vai criar as bases para os teus filhos. É a tua forma de agir que vai ser a base para eles. Eles que vão, em cada detalhe, colocando a forma sua dentro deles. Porque legado não é sobre o que você fala, é sobre o que você é. E ninguém experimenta mais de uma mãe do que um filho. Ninguém experimenta mais de uma mãe do que um filho. Por isso, a coisa mais preciosa que você pode fazer para edificar o teu filho intencionalmente é se edificar. Porque o maior alimento do teu filho é você. Não é o que você fala. E aí eu quero falar de uma mãe da Bíblia que gerou um legado da fé, que é Eunice. Talvez você nunca tenha prestado atenção nela. Eunice é mãe de Timóteo. E Timóteo, ele fala, Paulo chama Timóteo de filho da fé. Filho da fé. E tem uma fala de Paulo para Timóteo assim, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, pela recordação que guardo da tua fé não fingida, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Nós estamos falando de Eunice, que é uma mãe que ensinou e habitou a fé nela antes de habitar em Timóteo, que é considerado filho da fé. Mas se ele é considerado filho da fé é porque ele teve uma mãe. Porque ele teve uma mãe. O próprio Jesus escolheu ter uma mãe. Uma mãe que guardava as coisas no coração. Não era uma mãe tagarela, que falava de tudo, que ela não estava entendendo o que estava acontecendo e era reativa. Não. Ela guardava as coisas no coração. Era uma mãe que entendia a preciosidade de guardar no coração. Sabe o que significa recordação? Cordes é coração. Voltar ao coração. Recordação é aquilo que eu guardo no meu coração. Às vezes tem momentos que eu tô com a Gabriela e que os melhores momentos não tem fotografia. E nessa hora eu falo, Senhor, eu quero guardar isso para sempre no meu coração. Eu ensinei a Gabriela a tirar foto com os olhos daquilo que a gente quer que fique dentro de nós. Nós precisamos colocar dentro. Mas quando nós agimos, é que nós vamos gerando um legado. E o maior legado da vida de uma mãe para um filho é o que ela é. E o que era a Eunice? Uma mulher que tinha uma fé que não era fingida. Ela não tinha uma fé daquelas que fala uma coisa e faz outra. Então você quer tanto que o teu filho acredite em Deus. Mas na primeira coisa que dá errado, você se desespera. Na primeira coisa que não parece sair do jeito que você queria, você se desespera. Talvez você quer tanto que o teu filho seja alguém que leia a palavra, que busque de Deus, mas você não arranja tempo para isso. Você fala tanto pro teu filho sobre fé, mas você vive ansiosa no seu coração. Eunice tinha uma fé não fingida, que veio de quem? De Loide, da mãe dela. Nós estamos falando de um memorial geracional de mulheres que foram cumprindo com o legado da fé.
Você pode trazer o legado da fé para os teus filhos. Se você construir uma fé dentro de você que não é fingida. Se você ousar buscar o Senhor em cada minuto. Não há nada de mais precioso do que a gente poder trazer isso para os nossos filhos. Eu lembro que a Gabriela, né, ela estava na brinquedoteca. E ela estava brincando com meu pai. E no meio da brinquedoteca, ela falou, vamos fazer oração, vovô, ajoelha. E aí, o meu pai achou gozado, veio falar comigo. Mas fazia parte da brincadeira dela, assim como cozinhar, assim como dar palestra, assim como ninar o filho. Ajoelhar e fazer oração. Porque é essa mãe que ela vê. Talvez o lugar que a Gabriela mais me ache seja no meu quarto de guerra, de joelhos. Então isso fazia parte, inclusive, da brincadeira dela. Porque em cada momento, como você devolve isso para os teus filhos? Como nós pedimos a cada momento? A Gabi, às vezes, ela tem dificuldade de fazer cocô, né? Tô falando de uma criança de 3 anos. E eu ensinei para ela, Gabi, pede para Jesus. Pede para Jesus. E hoje, ela sempre me chama para ir no banheiro para eu ficar contando história, mas tem uma hora que ela fala, mamãe, dá licença um pouquinho, vai lá buscar a história. E toda vez que eu fecho a porta, eu escuto ela falando, Jesus, me ajuda. Ontem mesmo ela disse, Jesusão, me ajuda aqui. Jesusão. Eu fechei a porta e eu ouvi ela falando, Jesusão, me ajuda aqui. E depois ela vibra com alegria. Mas não é só sobre as coisas que eu ensino a minha filha a falar, é sobre como eu construo a minha própria vida. Outro dia a Gabi falou, nossa, mamãe, você tem uma vida muito legal, né? Nós queremos que os nossos filhos cresçam e nós só reclamamos da vida adulta. Como você quer que o seu filho cresça? Queira crescer se você só reclama. A forma como nós lidamos com os nossos problemas estão criando aplicativos e legados de como os filhos vão viver os problemas deles. A forma como a gente se relaciona com os nossos maridos vão sim colocar dentro dos nossos filhos os aplicativos de como eles vão se relacionar. Você gera legado, mas seja intencional. Porque você não vai ter um casamento perfeito. Você não vai ter todas as respostas. Às vezes você vai estar estressada. Você é humana. Você é humana. Mas se você ensinar para o teu filho o legado da fé, ele nunca vai estar desamparado. Se você ensinar para o teu filho que você tem a quem recorrer, o teu filho sempre vai ter a quem recorrer. Como nós vimos lá com Agar e Ismael, até quando ela parou de recorrer, ela tinha ensinado para o filho. Ele carregava um legado de uma mãe intercessora. Assim como nós vimos que Moisés carregava o legado de uma mãe que era justa pelo povo judeu. Assim como nós vimos que Jesus repete a mesma fala da própria mãe no nascimento. Maria disse, faça em mim a sua vontade. Jesus disse no sim final, esse foi o primeiro sim de Maria. Qual foi o sim de Jesus? O último sim de Jesus. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ele repete a mesma frase. Entende? Qual é o memorial que você está gerando para os seus filhos? Que você seja intencional no teu legado. Que você seja intencional na construção, para que os teus filhos possam crescer não só na mente e no corpo, mas no espírito. E se eles forem homens e mulheres de fé, pronto, agora eles acessam a conta do céu. E aí, ela é muito maior do que tudo que você pode oferecer para um filho. Timóteo, considerado o filho da fé, só foi filho da fé porque teve uma mãe que tinha uma fé
que não era de falar, que não era de cumprir rituais, mas que era vivida. Como eu queria ouvir as histórias do que Timóteo viu a mãe dele fazer. Como eu queria ouvir as histórias da comida que de repente veio por causa de uma oração da mãe dele. Como eu queria ouvir as histórias de como eles partilhavam milagres dentro da casa dele. Como eu queria ouvir as histórias daquela mulher que tinha uma fé, que sabia quem estava no controle e dava o controle para Deus. Quais são as memórias que você está gerando de Deus no coração dos teus filhos? Porque a gente não quer, eu aposto que você não quer que o teu filho guarde na memória aquela mãe briguenta. Eu aposto que você não quer que o teu filho guarde na memória aquele dia que você surtou. Eu aposto que você não quer, que você quer que o seu filho guarde como a foto de Instagram. Mas deixa eu dizer, essa memória da foto de Instagram, nem sempre ela tem uma profundidade de alma. O que vai tornar o teu filho a ser tudo o que ele puder ser, não são as memórias que cabem em fotos. São as memórias dos nossos maiores valores. E daquilo que eles devem se tornar. Não há nada maior do que o teu filho e a tua filha se tornarem homens e mulheres de fé. Porque isso vai fazer com que eles acessem nada menos do que o céu. Então, crie memoriais. Crie um tempo onde vocês vão partilhar do que Deus está fazendo. Crie um tempo onde vocês vão ter esse momento que vão fazer a diferença. Eu tenho aqui, eu mandei fazer, se você, no curso, né? Mães saradas, filhos curados. Essa caixinha para você colocar aqui os bilhetinhos dos momentos que você criou memórias na alma. Nós temos aqui uma caixa de milagres, memoriais de milagres. Porque isso precisa ser a nossa nova realidade. O céu e o sobrenatural precisa ser o nosso novo natural. Nossos filhos precisarão ter fé que movam montanhas. E para isso, eles precisam ter mães de fé. Mães que saibam lidar com cada vivência da vida. Não com a própria força, estarem sempre cansadas em reclamação. Mas que ousem agir por fé e não por vista. E criar memórias de alma. Hoje, numa geração que já quase não tem memória, é cheia de fotos, mas poucas memoriais dos grandes valores, das grandes vivências, nós precisamos de mães que se levantem e escolham o legado que elas querem deixar para os filhos. E mães, o legado não está na sua fala, nem na blusa de que vai fazer frio. O legado está na forma como você vive. Tenha uma fé não fingida. E você vai ter filhos que são verdadeiros homens e mulheres de fé. Amém? Amém. Obrigada por isso, Deus. Obrigada por essa manhã. Que você possa ser uma mulher posicionada. Que você continue intercedendo para o teu filho, escolhendo como você nutre ele. Esteja posicionado em fé e escolha qual é o legado que você deixa todos os dias. Legado não é uma conta no banco. Legado é o que fica em nós e nos torna quem nós somos. Escolha ser intencionalmente o teu melhor. A melhor mulher de fé que você puder ser. E a fé vem por a gente pedir e deixar Deus fazer. E os nossos filhos viverem o sobrenatural como o novo natural. Os milagres precisam ser o cotidiano dos nossos filhos. Eu lembro que a última vez, né, que eu tava na casa da minha irmã e passou uma ambulância, né? Eu falei, ela falou, o que é isso, mamãe? Eu falei, tem alguém doente lá, né? Eu falei, vamos fazer uma oração, filha? E nós pedimos por quem tava dentro daquela ambulância. Depois, eu já não tava mais, outra vez que a gente visitou, tinha uma caixa de Nescau Ball que a Gabi gosta, né? Em cima da mesa. E ela viu uma foto de uma menina na cadeira de rodas, né? Porque era um projeto que tinha da Nescau falando ali. E aí, eu nem tava na mesa.
E ela falou pra minha irmã, tia Tata, vamos fazer uma oração por essa menina. Que a Gabriela seja uma mulher de fé, que levante pessoas à distância, que cure pessoas à distância, que faça paralíticos andarem. Porque o Senhor disse que através do Espírito Santo faríamos coisas maiores do que Ele. Então, tenha uma fé não fingida. Se posicione em oração. Dê respostas de oração. Não precisa ser perfeita. Uma fé não fingida não é uma mãe perfeita. Não é você achar que você está num altar, porque você não está. Mas é você, inclusive na sua fraqueza, buscar em quem te fortalece. Buscar em quem te fortalece. Não é sobre ser uma mãe religiosa. É ser uma mãe de uma fé não fingida. Verdadeira. Que leva as suas misérias para a cruz. Que recomeça. Que conta com um Deus. E não que senta na cadeira de Deus. Amém. 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 Um beijo grande. Acabamos a nossa série Mães, com essa vivência de termos uma fé não fingida. Mas se você não assistiu, nós falamos sobre mães intercessoras, mães que nutrem, mães que se posicionam, né? E hoje sobre mães que geram memoriais, que você possa assistir as outras, se você não assistiu. E se essa live te edificou, que você mande para mais um, tá bom? Um beijo grande, uma ótima semana, até quarta-feira.